28 de janeiro, 8h25 da manhã, quarta-feira de 2026. Ali uma garça, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas o interessante da garça, ela ali não é um brejo, ali é uma água, mas ela gosta bastante de brejo, no lamaçal, não tem barro. Ela se alimenta dali, dos peixinhos, dos bichinhos que ficam, né? É o alimento dela. O interessante é que se eu chegar mais perto ela vai voar, mas eu já tive o prazer de estar bem perto delas. E ela anda no lamaçal, no barro, pois ela sempre se mantém branca. Sempre ela continua branca, mas lógico, Paulo, ela é branca. Sim, mas não é isso que eu estou dizendo. Que ela, mesmo andando no barro, ela não se suja. Ou se ela se suja, não sei, ela se limpa, ela não deixa se sujar. Ela está andando no lamaçal, num barro, e não se suja. Assim temos que ser. Olha lá, pegou um bicho. Nós temos que ser assim, aqui nessa terra. Andar num lamaçal, né? Andamos num lamaçal, que é a terra, que isso aqui tá um lamaçal, tá uma podridão. Basta você abrir o celular para fazer alguma coisa, você já vê notícias, umas mais bárbaras que a outra. Cada atrocidades que chega a dar ânsia na gente. Imagina Deus lá no céu, como que não deve estar com essa terra. Por isso que nós cremos que cada vez mais que passa está próximo o fim desse sistema de terra, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda falam em tom de zombaria, brincando. Desde quando eu era criança, meus avós já falavam isso, que Jesus Cristo está voltando. E até hoje, cadê? Ouvi falar isso aí já, muitas pessoas falar isso. E a gente às vezes está perto, às vezes não é com a gente. Mesmo que for com a gente tem que às vezes ficar quieto. Se Deus dá de falar alguma coisa, a gente tem que falar. Mas é isso aí, temos que ter esse dom da garça, andar no lamaçal, nesse campo minado, mas não deixarmos nós se contaminarmos. Força nós não temos, ninguém tem força nenhuma, ninguém tem força. A força vem de lá, ó, vem de lá de cima, vem de Deus. Temos que clamar, suplicar, buscar a Deus, procurar fazer a nossa parte, porque está difícil, os dias estão difíceis. A gente vê o que está acontecendo no país, né? Voltou tudo aquela roubalheira. Bastou entrar uma pessoa sem caráter para tomar conta do país, que os incircuncisos vêm todos, se acumulam. Quer dizer, um mal chama outro mal, uma podridão chama outra podridão. Por isso que fala que temos que dar glória, porque um glória chama outro glória, um aleluia chama outro aleluia, um bem feito chama outro bem feito. Aproveitar que eu dei uma parada aqui também, quero deixar aqui uma palavra bem rápida aqui, para todos nós refletirmos nessa palavra, que é o Salmos 90, que é a oração de Moisés, servo do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que Tu formasse a terra e a eternidade, Tu és Deus. Então, Salmos 90, oração de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que Tu formasse a terra e a eternidade, Tu é nosso Deus. Então, Ele é o nosso Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são, aleluia, 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, ou com a vigília da noite. Imagina, olha o poder desse Deus. Ele não tem poder, ele é o poder vivo.
1000 anos é como se o dia de ontem, como uma vigília da noite, como uma noite para o dia. Então, às vezes, muitos têm Deus como tardio. Não tem Deus como tardio, ele não é tardio. Ele age na hora certa. Ah, mas Deus não veja isso, não veja aquilo. É que não misturando uma coisa com outra. A caminhada, aquela caminhada que teve daquele jovem, Nicolas, que por sinal um jovem de fibra, um jovem valente, temente a Deus, e caiu raios e feriu algumas pessoas. E eu vi pessoas evangélicas, né, falar assim: ah, mas ela estava errado, ele não estava certo de ter feito isso. Outros tinham que ter protegido as pessoas, outros tinham que ter tirado as pessoas. Mas essa pessoa, não sou melhor do que ninguém. Você tem que entender, amigo, você que é evangélico, ou até que não é evangélico, que procura ler a Bíblia e consegue entender algumas coisas da Bíblia. Você tem que entender que quando isso acontece, isso que foi feito, é como a pessoa fazer um jejum. Não é um desafio, mas é um propósito com Deus. E quando há um propósito com Deus, o inferno se manifesta. O inferno se manifesta de tal maneira que você nunca viu, porque está escrito na Bíblia que, se for possível, ele vai fazer cair fogo dos céus. Ele vai enganar muitos, ele vai fazer cair fogo do céu, porque mexeu no ninho dele. Ele vai tentar atingir, sempre foi assim. Sempre lê a Bíblia, lá desde o começo até o fim. Sempre foi assim, foi com o nosso amado Mestre Jesus Cristo. Foi com ele foi perseguido até a morte. Foi com os servos do passado, foi com Sansão, foi com Moisés, Paulo. Uns foi decapitado, outros foi arrastado, outros foi pregado de ponta cabeça. Então sempre foi assim, porque você tem que entender uma coisa: mas por que Deus permitiu? Porque não era plano de Deus, porque assim tinha que ter sido, assim tinha que acontecer, porque Deus não tem nada com carne. Essa carne nossa aqui, eu estou exercitando ela aqui, estou fazendo a minha parte, lógico, porque tem que fazer a nossa parte, tem que cuidar do nosso corpo, porque é um corpo que Deus deu para nós vivermos aqui, né? Templos santos somos feitos para a habitação de Deus. Então temos que cuidar desse templo, fazer exercitar. E eu, graças a Deus, através do exercício, me livrei de um monte de remédio, de um monte de coisa, de depressão, de tantas coisas. Então eu faço o meu exercício, mas você tem que entender, nós temos que entender que Deus não tem nada com carne. Carne é podre, carne fede, carne, ela veio daqui, ó, disso aqui, ó, ela veio da terra, ó. E para cá ela vai voltar, ela vai ser comida de novo. Ela vai ser comida de novo, mas o fôlego de vida, o Espírito que está dentro de nós, esse não, esse vai subir para Deus. Deus tem com espírito, não com carne. Porque se for assim, quando Herodes, salvo engano, não sei se eu falar o nome errado, ele me perdoa, que estava caçando aquelas crianças para matar, a fio da espada tomava as crianças da mão das mães para matar, perseguindo, querendo caçar o menino Jesus Cristo. Ele não sabia quem era, então mandou matar todas as crianças de certa idade que tinha. E por que Deus permitiu? Porque Deus não tem nada com carne, entendeu? O espírito daquelas crianças estão todos na mão de Deus, estão todos guardados, estão todos numa, creio eu, uma região celestial, todos dormindo, esperando a trombeta tocar, esperando a volta do Senhor Jesus. Então, Deus não tem nada com carne. Temos que entender que nós não estamos lutando contra a carne nem contra sangue, mas sim contra toda a potestade maligna, contra todo o mal que há nessa terra. E o mal está se manifestando dia após dia. Então nós temos que despertar, todos nós, não é quem é crente, quem não é crente, quem é católico, temos que despertar, temos que parar com esse negócio de direita, de esquerda. Tem que observar o que está acontecendo no país, o que aconteceu no passado. Tem que acontecer, tem que observar quem está tomando conta do país, o que ele defende. O que ele defende? É o que você defende? É o que você aprende na igreja? Ou o que você, mesmo que não seja na igreja, o que você aprendeu com seus pais, com seus avós, sei lá, ou até mesmo com cada um. A gente teve uma criação, eu fui criado um pouco com outro pouco na rua, morando em rua, mas não foi isso que eu aprendi. E depois, quando Deus teve misericórdia da minha alma, me chamando nessa fileira santa, nessa graça santa, nessa graça maravilhosa, aprendi mais ainda. Então, só isso, esse comandatório que está aí tomando conta, que ele defende, só isso já vai contra os preceitos nossos, vai contra tudo. Como que eu vou defender uma pessoa dessa? Para aí. Não podemos servir dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos o Deus desse mundo, ou Mamon, sei lá.
É a mesma coisa que nós colocar o pé numa canoa, dentro do rio e dentro da outra canoa, e querer remar. Ela vai abrir e nós vamos cair. A água não mistura com azeite, azeite não mistura com água. Não tem como, entendeu? Então, vamos clamar a Deus, porque as coisas estão cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. Cada coisa acontecendo que dá nojo. Pessoas tirando vida de outras pessoas. E tantas coisas aí que é só... não precisa nem você procurar, é só você abrir o celular para fazer alguma coisa, ou alguma notícia, ou alguma coisa que você for fazer, você já veja as notícias terríveis, o que está acontecendo. Então, vamos clamar a Deus para ter o dom igual dessa garça, igual o dom da garça, o dom do bombeiro, que não é colocar fogo, sim apagar o fogo. O dom da garça, que é andar no barro, andar no lamaçal deste mundo, andar no lamaçal do pecado, no lamaçal da injustiça, da corrupção, no lamaçal de onde que inverteram o que é errado, falaram que é certo, o que é certo, falaram que é errado. Não, o que é certo, o que é errado, porque Deus não escreve em linhas, Deus não escreve certo em linhas tortas. Ele endireita as veredas, ele endireita as linhas para escrever. Ele endireita o pau, a vara que é torta, porque ele é filho do carpinteiro na carne, e ele é filho do Deus vivo, que fez todas as coisas. Então ele endireita as veredas, ele endireita o que é torto. O que é torto ele endireita, pode ter certeza. Clamamos a Deus, força nós não temos, mas clamamos a misericórdia de Deus. Certo? Está dado o recado da parte de Deus. Todos ficam com Deus.